programa de hoje vai conversar com a presidente do SINDEC, a Aline Simão, que está aqui comigo, diretor tesoureiro, o Erivaldo Francisco, já veio algumas vezes aqui acompanhando então o presidente Milton Manuel. Aline, como é que caiu para você assim essa questão de assumir a presidência do SINDEC? A luta eu já vinha participando já faz um tempo lá no SINDEC, assembleias, reuniões do Ministério do Trabalho, então essa parte assim eu estou mais envolvida. Já a divulgação na mídia, os acessos, isso tudo realmente deixa você meio assim, já que não havia costume, mas a gente está se saindo muito bem, teve uma aceitação muito boa, pelo fato de eu ser mulher, talvez essa imagem tenha se ampliado mais. Mas eu acredito que o meu trabalho lá no SINDEC é esse, é de luta. Eu passei 20 anos no comércio e sei o que a classe passa, então minha contribuição é em cima disso aí. A gente quer continuar e ampliar esses serviços do sindicato. É verdade. Agora, não é novidade, portanto, porque você já tem um lastro bem firmado, né? Como sindicalista, é tocar o barco. E a casa estava arrumada, né? Estava sim, a gente já tinha alguns projetos, é por isso que a ampliação que a gente criou e vem divulgando é em cima de novidades para o comerciário e também da divulgação, que talvez algumas coisas que já tínhamos ali o pessoal não tinha informação. E assim, de umas 2 semanas para cá a gente cresceu o número de associados, o pessoal está sabendo dos serviços e os diretores estão na rua aí mostrando o que o SINDEC tem de melhor a oferecer ao comerciário. O que é que vocês estão fazendo no campo, não é? Junto aos comerciários, para que tenha tido já essa repercussão e esse retorno com novos associados, com novos sindicalizados? A divulgação dos convênios médicos. Nós temos convênios aí com algumas clínicas, com laboratórios e com médicos aí com os descontos muito bons para a classe comerciária, porque você sabe que nem todo comerciário tem um plano de saúde. A dificuldade aos acessos de saúde pública também dificulta, porque uma pessoa que presta serviço no comércio, ela não tem tempo de perder 2, 3 horas aí numa fila esperando uma consulta. Então, queira quer não, ela tira do seu bolso para pagar para um filho, uma esposa. Então, esses convênios médicos chamaram a atenção da classe comerciária para se associar e ter esses descontos. Foi muito boa a aceitação. Por isso que eu disse a você que a procura, umas 2 semanas atrás, para a associação e ter acesso a esses convênios, cresceu lá no SINDEC. Quais são os convênios que vocês têm lá? Nós temos 2 clínicas muito boas que se associaram e todos os especialistas, clínico geral, pediatra, oftalmologista, todos esses estão no pacote também. Inclusive a gente divulgou a relação no site, no blog, no Face. O pessoal pode acessar, que está lá a lista de médicos e clínicas, está à disposição deles lá, como também na recepção do SINDEC, pode procurar lá. Inclusive Ivoleide, que é quem faz a carteirinha de associado, ela tem um contato muito bom com o pessoal e ela inclusive se dispõe a marcar as consultas, a ajudar o pessoal a encontrar as especialidades que eles procuram. E no seu lado, no lado financeiro, Erivaldo, como é que anda a situação? O que é que você tem de novo para a gente? Então, Ivo, a gente vem passando por dificuldade também financeira no sindicato, não é diferente, né? Já que se fala muito em crise no país, embora a gente saiba que essa crise é muito mais anunciada, muito mais por parte da mídia do que na realidade, mas ainda assim a gente vem passando por um processo de dificuldade financeira, porque o sindicato sobrevive, muitos comerciários não sabem, mas ele sobrevive exclusivamente da contribuição da categoria. Então não entra dinheiro no sindicato, nem de governos, tampouco de patrões ou de empresas. Então quem sustenta o sindicato especificamente é o trabalhador, é o comerciário. Então a gente sobrevive de 3 taxas por ano, né, que tem a taxa assistencial, que é cobrada quando sai o dissídio coletivo, né, a convenção coletiva, que é aquele aumento de salário do comerciário, com mais de 60 cláusulas com outras garantias trabalhistas. Então é devido a isso que se cobra a taxa assistencial com direito à oposição. Então o comerciário ele tem 30 dias, a gente divulga isso em edital, em jornal, divulga no site, no blog, esse direito de oposição também ao comerciário, ele não é obrigado a pagar essa taxa. Temos também a contribuição confederativa, que é apenas uma vez por ano também, que é o valor de R$18, que também o comerciário tem direito a fazer oposição. E temos a taxa sindical, que não é especificamente apenas do sindicato, né? Ela vai para o Ministério do Trabalho, vai para a Confederação dos Trabalhadores, para a Federação, que é justamente com a taxa sindical que se paga o seguro-desemprego, por exemplo, do trabalhador, né? Então, muita gente acha que quando sai do emprego que recebe o seguro, é o governo que está pagando. E não é, a gente já paga por esse serviço, né? Através da taxa sindical.
é a única que é obrigatória para todo trabalhador, de qualquer categoria. Então, a gente sabe da importância do comerciário, ele estar presente no sindicato, ele estar mais próximo da gente, justamente para a gente ampliar esses serviços. E a gente vem passando por dificuldade financeira porque há eu não diria um desinteresse, mas há um afastamento do trabalhador, provocado até pelo sistema capitalista, né? Não é interessante para as empresas o trabalhador ele está junto do seu sindicato, porque ele sabe da força que o sindicato e a sua categoria têm, uma vez unidos. Então há todo um aparelho ideológico, né, funcionando aí 24 horas por dia para o trabalhador se distanciar do seu sindicato. Então, por esse motivo, por esse afastamento do comerciário, por muitas oposições que a gente acaba enfraquecido financeiramente. Mas a gente vem fazendo um trabalho forte, como a Aline bem lembrou aqui, um trabalho de sindicalização. A gente está criando meios, mais ferramentas, além da assessoria jurídica que a gente tem, que disponibiliza para o trabalhador, para o comerciário, assessoria contábil, que a gente tem gratuita, porque o comerciário já paga essas taxas. Então, além dessas assessorias, a gente tem esse serviço de convênio médico, a gente cria eventos no Sindec também. Ricardo, que é da nossa assessoria de imprensa, ele tem muitas ideias boas e a gente acaba organizando muito evento, como palestras, como minicursos, tem a pedalada do trabalhador. Então a gente está sempre em atividade, tem um projeto Mídia Própria, que é um projeto bem interessante também para a classe comerciária, para o trabalhador em geral, porque a gente acaba trazendo muita informação que a grande mídia hegemônica não traz, né? A gente teve alguns encontros do Mídia Própria, por exemplo, para tratar do tema gênero e raça, que é um tema pouco abordado, um tema polêmico. A gente sabe que muitas pessoas sofrem preconceito por essa questão de gênero e até do racismo também no país. A gente abordou esse tema já. E a gente teve também uma discussão sobre a redução da maioridade penal, sempre com especialistas na área, né? Professores universitários e pessoas que entendem do tema. Então a gente abre essa discussão, a gente tem muitos serviços em prol do comerciário e é por isso que a gente está enfatizando aqui essa campanha de sindicalização para se tornar um sindicato ainda mais forte, ainda mais combativo e com mais atrativo para a classe comerciária. Então, Aline, nós estamos falando exatamente dessa questão também dos convênios médicos, né? O que é que você tem de novidade nessa área e quais são os convênios que vocês têm, para onde o pessoal pode se dirigir? Bom, Ivo, a gente, como eu disse a você, tem todas as especialidades aqui. Ricardo acessou aqui justamente no blog do Sindec. E a gente tem a área de clínica geral, doutora Ida Maria. Tem na dermatologia, doutor Alexandre Ernesto. Doutora Maria do Carmo também, médica muito conhecida. Tem endoscopia digestiva, doutor Paulo Romero Maciel. Tem... Doutor Paulo Maciel, conhecidíssimo. Isso. Tá? Doutor Cícero Elias, que também atende na Clínica Santa Madalena, no bairro São Francisco. E nós temos também clínicas onde tem vários especialistas. Tem uma no Salgado, que é a Vida e Saúde, que firmou também o convênio com o Sindec. Tem o ultrassonografia, doutor Manuel Florencio. Tem a Unimage também. Os laboratórios, nós temos a MESP, Ceciliano Ferreira. Tem o LABOC, o LAAF, o CLAMED, onde todos podem fazer os exames. Temos também farmácia de manipulação, a Fórmula, também tem convênio com o Sindec. As clínicas, como eu disse, Clínica Santa Madalena, Vida e Saúde, que é a do Salgado, inclusive alguns associados já foram lá e disseram que o atendimento é excelente, gostaram muito. Os médicos que atenderam deixaram eles muito satisfeitos e a gente teve boa referência. Então, assim, para ter direito a esses convênios médicos, o comerciário ele pode comparecer lá ao sindicato, ele leva os documentos originais, RG, CPF, a carteira de trabalho, o comprovante de residência e 2 fotos 3x4, pode procurar Voleide, Erivaldo, a mim mesmo. A gente faz essa associação, prepara a carteirinha e em seguida ele já pode ter direito a todos esses convênios médicos. Muito bem. Aí, uma vez, vamos dizer que já a pessoa esteja sindicalizada, né? Já está com a carteirinha, já tem um protocolo todo executado, etc. e tal. E de repente ela precisa de um atendimento médico, ela ou alguém da família. Qual é o procedimento? Ainda tem que ir para o sindicato ou já vai direto para... Não, ela pode ir direto, pegar essa relação aqui, ver a especialidade que ela quer, procurar a clínica ou o médico e chegar lá, apresentar a carteirinha, que é associada do Sindec, e lá vai ser disponibilizado o desconto para consulta e ela vai ser atendida. Esses descontos mais ou menos variam em que área? Entre 30%, 40%, até 60% no valor das até consultas. 60%? Até 60%. Muita vantagem. Isso.
Muito bem. Tá certo. Você tocou num assunto, Erivaldo, aí de taxas obrigatórias e não obrigatórias. Mas tem uma que você diz que é obrigatória, e aí você falou mais na frente em relação à assessoria jurídica e contábil também, onde o associado não paga nada. Isso. Me explica bem esse assunto. A assessoria jurídica e contábil, ela não é disponibilizada apenas para o sindicalizado, é para toda a categoria. Então, mesmo quem não é sindicalizado tem esses direitos também de ser assessorado. O sindicato tem essa obrigação, tanto de fazer a homologação, quanto prestar assessoria jurídica e contábil. Agora, outras vantagens, tipo esses convênios médicos, para utilizar o espaço do prédio do sindicato, que a gente disponibiliza também de um refeitório, de um amplo refeitório, para quem não tem espaço na empresa para almoçar, pode se sindicalizar e usufruir desse espaço, como também um espaço para descanso. Então o sindicato disponibiliza disso para o os sócios. Tem utilizado esse espaço? Muito, é muito acessado. A gente tem em torno de, sei lá, 80, 100 comerciários por dia, né, acessando esse espaço. A gente disponibiliza micro-ondas para o pessoal esquentar o almoço, tem pia, tem banheiro, tem as mesas com cadeiras, é um ambiente bem agradável. Tem internet também, a gente disponibiliza lá um sinal de Wi-Fi. Então, pessoal, mais embaixo no segundo andar, pessoal, tem umas cadeiras confortáveis, uns sofás, o pessoal pode dormir. Dá para tirar um cochilozinho? Tranquilamente. Então, assim, é um espaço que o sindicato disponibiliza para o sócio. Então, por isso que a gente está com essa campanha forte de sindicalização. A questão das oposições, como eu comecei a falar no primeiro bloco, a gente sente também um forte assédio por parte das empresas de meio que obrigar o comerciário a fazer essas oposições. Porque é do interesse das empresas enfraquecer o sindicato. Então, quando há esses descontos com direito à oposição, então a empresa ela acaba influenciando. Vai lá no sindicato tirar esse desconto, senão vai descontar R$20 do seu salário esse mês, né, que é apenas uma vez por ano. Então, a pessoa, sem informação, vai no sindicato. Quem é que quer que desconte alguma coisa do salário? Ninguém. Sim, claro. Então, o pessoal vai lá sem informação e a gente acaba, quando chega lá, a gente acaba orientando, dizendo das vantagens e muita gente desiste de fazer oposição. Então a gente também quer lembrar isso, que o comerciário ele não tenha medo, não se sinta coagido se a empresa querer obrigar. Pode ligar anonimamente para o sindicato, denunciar a empresa, que o seu nome e a sua identidade vai ser preservada, porque é importante também a gente saber se as empresas estão coagindo, quais as empresas estão fazendo isso, que isso é prática antissindical e a empresa pode ser condenada. Então, essa importância do sindicato tá antenado nessas questões do SINDEC, nessas informações, para ele ter a consciência de que o sindicato só é forte se tiver a participação da categoria. A gente costuma dizer que o sindicato não é o prédio físico, não é a diretoria, o sindicato é a categoria, são os trabalhadores juntos que formam o sindicato. Todos nós somos um sindicato, então o sindicato só é forte se tiver o apoio da categoria. E é esse trabalho, esse tipo de trabalho que a gente quer fazer daqui para frente, fazer essa aproximação com o comerciário, enfatizar isso. A diretoria vai estar na rua sempre, a gente vai fazer um trabalho muito forte. O diretor vai ter que estar na rua, tendo esse contato direto com o trabalhador, para assim a gente aproximar mais, porque a gente acredita que um sindicato ele não pode ser burocratizado. O sindicato é para estar na rua, o sindicato é para estar junto com a categoria. O sindicato não tem apenas a obrigação de prestar serviço, de prestar assessoria jurídica e contábil. O sindicato tem a obrigação de estar na rua, estar tirando dúvida, estar junto com a categoria, estar brigando pela categoria. Essa é a função do dirigente sindical. A função de estar na rua, de fazer um sindicato forte, um sindicato atuante, e não apenas um sindicato burocratizado. E essa é a ideia que o SINDEC tem, essa é a ideia que o SINDEC vai seguir com ela, essa é a ideia dessa diretoria, dar continuidade ao trabalho de Milton, que sempre foi aguerrido na questão da defesa do comerciário, do trabalhador, dar continuidade a essa garra e também ampliando esses serviços para aproximar cada vez mais o trabalhador do sindicato. Aline, você tem novos dados aí para falar para a gente? Tenho sim, Ivo. Quando a gente se reuniu, há um pouco tempo depois que eu então me apresento para o SINDEC, a gente discutiu a possibilidade de criar a Secretaria da Mulher. Isso está forte, uma vez que a gente sabe aí que tem comerciário que sofre assédio sexual, assédio moral, e muitas vezes se sente constrangida aí a uma delegacia, ou até mesmo ao SINDEC, assim, por nunca ter uma mulher lá para atender, para ouvir essa comerciária. Então a gente vai querer criar essa Secretaria da Mulher para atender a essa demanda que a gente sabe que é existente. Pois não, Erivaldo. É só complementando a fala de Aline a respeito do assédio moral. O assédio moral, assédio moral ele é velado muitas vezes
pelo medo de perder o emprego e pela falta de provas também, né? Principalmente para medo de perder emprego. Isso, porque quando ele faz a denúncia, ele é orientado que para provar esse assédio moral precisa de uma testemunha. Geralmente a testemunha também tem medo. Aí o bicho né? pega. Então a gente tem essa dificuldade, mas a gente quer orientar aqui o comerciário a fazer a denúncia, a seguir com a denúncia, porque a gente acaba encontrando meios e ferramentas de provar esse assédio moral, que muitas vezes, complementando até a fala de Aline, muitas vezes são grito que o patrão dá no funcionário, né? Chamar a atenção na presença de clientes, né? Ameaçar o funcionário quando tem algum prejuízo na empresa, que ele vai pagar aquele prejuízo, isso não pode. Então tem várias formas de assédio moral, né? Como a Aline disse, ser excluído, né? Ter privilégios para alguns dentro da empresa e para outros não. Então tudo isso se caracteriza como assédio moral e a gente tem uma equipe dentro do sindicato, uma assessoria jurídica, para poder orientar, poder identificar esse tipo de assédio e a gente entrar com a ação adequada nesse momento e adequada também ao tipo de assédio moral. Como fazer para conscientizar o comerciário a preservar realmente os seus direitos, a buscar os seus direitos e afastar um pouco esse pânico, esse medo de perder o emprego? Se eu disser alguma coisa, vão descobrir que fui eu vou ser posta para fora, etc. Como convencer a categoria, como politizar a categoria para preservar os seus direitos? Bem lembrado, Ivo. A gente costuma dizer que esse medo que a categoria tem, que não atinge só o comerciário, mas todo o trabalhador, né? Claro. Esse medo é justamente a falta de informação. Então, uma vez, quando você não tem essa informação, você não sabe como lidar com aquela situação. E então, aí vai a importância de participar das reuniões do sindicato. Exatamente, aí é onde a gente vai chegar, né? Por isso, a aproximação, a preocupação da diretoria de se aproximar do trabalhador, do comerciário, para justamente orientá-lo e ele ter todo tipo de informação, todo tipo de assessoria, para quando ele passar por uma situação dessa, ele saber como lidar com ela e não ter esse medo de perder emprego. Porque a gente sabe que não existe apenas um emprego, existem outros. Então, se você perder emprego numa empresa que vive lhe assediando, que vive faltando com o compromisso dos seus direitos trabalhistas, então essa empresa não é nem interessante para você trabalhar. Existem algumas empresas que já foram condenadas na Justiça do Trabalho e sempre que acontece isso a gente divulga, inclusive no nosso informativo, que não é interessante o comerciário procurar emprego naquela empresa, porque é uma empresa que tem costumes de faltar com compromisso, de quebrar o contrato, né, de não cumprir o contrato de trabalho, então a gente orienta mesmo a não procurar emprego naquela empresa. Porque se é uma empresa que não cumpre com o seu contrato, com os seus deveres, né, porque a gente sempre costuma dizer ao comerciário, você tem direitos e também deveres, da mesma forma a empresa. Então a gente vai defender com unhas e dentes o direito do trabalhador. E esse trabalhador, para não sofrer esse assédio, para não ter esse medo, ele tem que buscar informação. E aonde é que ele vai buscar informação? No seu sindicato. No sindicato. Então claro. por isso que a gente quer essa aproximação, essa conscientização com o trabalhador, para ele estar sempre bem informado para saber lidar com essas situações. Então com isso ele vai acabar coagindo o próprio patrão de saber que não pode fazer aquilo com ele, porque ele é bem informado. Então, a partir do momento que ele souber que o trabalhador dele, que é a equipe dele, ela está bem entrosada com o sindicato, ela está bem informada, ele vai pensar duas vezes antes de assediá-lo ou de deixar de pagar algum direito trabalhista dele. Esses diretores que estão trabalhando no campo aberto, né, que estão fazendo visitas aos comerciários, enfim, qual é a pauta que eles levam? O que eles levam para discutir? Porque eu imagino que é bem complicado você conversar com um comerciário no seu estabelecimento de trabalho. É bem complicado, né? Até porque o gerente está logo lá. Se você vê que aquele papo que está rolando não leva a nenhuma compra, não é? É porque algo estranho está acontecendo e essa questão de sindicatos há uma fiscalização muito grande em cima deles, não é? Como é que funcionam exatamente esses diretores que estão trabalhando no campo, no contato com a categoria? Veja só, Ivo, agora há pouco, eu acho que da semana passada para cá, diretores, Ricardo também, detectaram lá na prefeitura, no prédio da prefeitura embaixo, que tinha alguns comerciários que ficavam lá almoçando ali e passando a hora do almoço e desconheciam essas instalações que o SINDEC oferecia a eles. Então o pessoal foi lá, levou panfletos e divulgou o serviço. E essa semana a gente já recebeu 4 ou 5 comerciários desses que se encontravam lá, fizeram uma carteirinha de associados e hoje estão desfrutando do espaço que é deles lá em cima no sindicato. Então o que acontece? Muitas vezes, como o Erivaldo disse, você precisa procurar seu sindicato. A gente tem muito a oferecer,
mas também precisa muito que o comerciário esteja ali dentro, ajudando o sindicato a se fortalecer. O sindicato em Caruaru, o SINDEC, ele acredito é um dos maiores aqui da região, tem nome, tem história, tem luta com o trabalhador e vai continuar com essa luta. Mas a gente está aqui hoje, aproveitando esse espaço e convidando comerciários, vamos ao seu sindicato, vamos fortalecer ainda mais o SINDEC e vamos ampliar esses serviços que está lá para vocês. Nós queremos ideias, queremos vocês participando. Brevemente vamos convocar uma assembleia da categoria. Eu gostaria de ver lá aquele auditório lotado de comerciários, reivindicando seus direitos e dizendo não à exploração que está aí fora em nome dessa suposta crise criada aí pelo governo. Nós estamos entrando numa semana em que teremos um feriado aí, feriado de São João agora, na próxima sexta-feira, etc. e tal. E parece que o sindicato já tomou suas providências junto ao Ministério do Trabalho quanto à fiscalização. O que é que você pode nos dizer a respeito? Certo, a gente mandou um ofício solicitando a fiscalização ao Ministério do Trabalho e os diretores vão estar também dia 24 aí visitando os centros de compra, que são os que podem funcionar, né? E os comunicados também já foram enviados para o SINDEC. E dia 24 estamos aí na rua dando uma olhada aí nesse comércio que está autorizado a abrir. Tem sido muito problemática essa questão de feriados na cidade? Sempre tem, né? Porque assim, o pessoal quer abrir, quer feriado, aí cita novamente a crise, mas aí é o que está convencionado, né? Determinados feriados, só os centros de compras podem abrir. O comércio em geral, não. Os centros de compra que estamos falando são tipo shopping, essas Os coisas. shoppings, polo, fábrica da moda, Uhum. certo? Mediante comunicado, o funcionamento está autorizado. Ele também está nessa equipe de fiscalização? Sim, lembrando, complementando essa informação de Aline, os centros de compra eles são autorizados a abrir no feriado, porém tem a ajuda de custo ao comerciário, né, de R$40, e a obrigatoriedade de uma folga posterior. A empresa tem até 30 dias para conceder essa folga, e esses comunicados que são enviados ao SINDEC, eles primeiramente têm que ir no Sindiloja, que é o sindicato patronal, ou no Sincata, que é o sindicato atacadista, né, do patronal, depois ao SINDEC e por último no Ministério do Trabalho. Por que toda essa burocracia, né? Porque a gente precisa verificar as folgas do pessoal, se está sendo respeitada, né? Tem que ter a relação de quem vai trabalhar no feriado, como também as suas devidas folgas. E essa ajuda de custo, como também conceder as 2 horas de almoço, vale transporte. Então tem todas essas garantias do trabalhador, que como a Aline bem lembrou, que está tudo na convenção coletiva. Se a empresa descumprir alguma regra da convenção coletiva, ela é multada, cabe multa tanto ao SINDEC quanto ao trabalhador. Então é bom também o trabalhador ficar atento. Se no dia da sua folga não for concedida essa folga, ou ele não receber essa ajuda de custo no vale transporte nesse dia do feriado que ele for trabalhar, ele pode ligar para o SINDEC também, anonimamente, fazer essa denúncia, que a empresa vai ter que pagar uma multa para esse trabalhador também. Então, sexta-feira agora, como a Aline bem lembrou, o SINDEC vai estar na rua fiscalizando, vendo qual é a empresa que de fato levou o comunicado. As que não tiver comunicado, a gente passa para o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho autuar essa empresa. Então, a diretoria está na rua, está atenta nesses feriados. O comércio de rua não vai poder abrir sexta-feira, só tem a garantia de abertura pela convenção coletiva, só os centros de compras, como a Aline lembrou. Agora me diga uma questão, me esclareça um fato. Primeiro, quem faz a fiscalização? O sindicato faz ou isso é obrigação do Ministério do Trabalho ou há um trabalho conjunto? Veja, Ivo, essa obrigação é do Ministério do Trabalho, mas na convenção coletiva existe uma cláusula que garante fazer essa fiscalização em conjunto com o sindicato da categoria. Então a gente não tem o poder de multar, mas a gente tem o poder de acompanhar, fazer esse acompanhamento e passar para o Ministério do Trabalho, e ele sim vai autuar a empresa. Então, como a gente sabe da dificuldade do Ministério do Trabalho na quantidade de fiscais, que eles têm a quantidade de fiscais muito reduzida, então acaba não comportando, né, a cidade de Caruaru, que é tão grande, e são 6 fiscais, acho para mais de 50 municípios, então o pessoal não dá conta. Então, nós do SINDEC acabamos também auxiliando nesse trabalho de fiscalização, né, uma vez que isso é garantido na convenção coletiva. Vamos falar um pouco sobre a campanha de sindicalização, que o SINDEC começou a atuar agora, né? Fizemos uma divulgação de alguns panfletos, está também no blog, no site, no Face, né? Essa campanha. A gente quer que o comerciário participe, a gente precisa do comerciário no sindicato, precisa dessa associação para fortalecer, para ampliar esses serviços. Então, eu queria finalizar a entrevista aqui com você em cima disso. Comerciários,
SINDEC quer que vocês participem, o SINDEC quer vocês se associando. É muito importante que vocês visitem o sindicato, saibam dos seus direitos, usufruam dos serviços que é oferecido pelo sindicato, porque essa diretoria que está agora, ela quer isso. Ela quer o SINDEC nas ruas, ela quer o SINDEC brigando pelos direitos, protegendo o comerciário e quer realmente fazer a história do SINDEC, que já tem aí 74 anos, se estender, quer que fique histórico, registrado aqui em Caruaru, que o trabalho do sindicato é esse, é o comerciário. Então, nós somos diretores, presidentes, mas quem faz o sindicato são os comerciários. Então, esse é o convite, pessoal. Vai lá para a sede, conhece, vai saber do que você tem, do que é seu. O sindicato é dos comerciários. Esse é um chamado importante, porque a gente sabe que é a força que faz exatamente a lei, né, e faz se cumprir. Quanto mais forte o sindicato, e Aline, você se referia há poucos instantes atrás, não é? Da potência que é o Sindicato dos Comerciários em Caruaru. É um dos maiores que nós temos aqui, evidentemente, um dos mais ativos também, e, no entanto, ele não faz tudo só. Não. Ele precisa contar com a categoria. Exato. Não é? Aquele para o qual é destinado exatamente o serviço do sindicato. Mas há uma barreira grande a ser transposta aí. É preciso fazer um trabalho psicológico muito grande, mostrar, orientar as vantagens desse comerciário, por exemplo, se sindicalizar, se associar ao sindicato, porque do outro lado, do lado oposto, está o opressor, que também é o empregador. É isso, Ivo. Também temos que citar aqui que a parte da associação, ela é importante até para o comerciário, ele muitas vezes desconhece. A gente recebe comerciários lá que recebem um contra-cheque e diz, olha, vê isso aqui no contra-cheque, eu não sei o que é isso aqui. Então, se você vai, se você pergunta, você acaba aprendendo tanto dos seus direitos quanto o que você pode cobrar na empresa. Então, o que é que acontece muitas vezes? A empresa não quer o funcionário lá dentro do sindicato justamente para ele não saber dos seus direitos. Sim. É a primeira coisa que faz... Não passe nem na porta do sindicato. Não passe nem na porta do sindicato. Vá se opor à taxa, vá lá e diga, não quero esse desconto da taxa, mas ele jamais ele fala de tudo isso que o sindicato tem para oferecer ao comerciário. Ele apenas não quer lá, para que ele não saiba dos seus direitos e para que não possa cobrar. Então, o primeiro passo da empresa a proibir é o conhecimento. Eles não querem que os funcionários tenham conhecimento dos seus direitos. E impede eles de frequentar o seu sindicato, né? Com medo de, se for para o sindicato, vai perder emprego. Se for para o sindicato, vai lá e manda o sindicato pagar seu salário. A gente escuta muito isso também lá no sindicato. Assédio moral. Assédio moral. Sem dúvida nenhuma. Existem em todos os segmentos, né? Isso. Lamentavelmente. Edivaldo, e a tesouraria também? Você dizia das dificuldades. Quem não tem dificuldade, né, nessa crise mundial e brasileira principalmente? Exato. Apesar das dificuldades, Ivan, a gente tem fazendo um trabalho de cortes de gastos dentro do sindicato, que é para justamente controlar as finanças e dar continuidade aos serviços prestados à categoria, porque para a categoria e prestar conta também a essa categoria, que tudo que for coletado, né, financeiramente por parte do SINDEC será voltado em serviços para a categoria. Então essa é a nossa preocupação, essa prestação de serviço, até porque eu sou comerciário, antes de ser diretor, eu sou um comerciário, um trabalhador, e se eu juntamente com a diretoria, se nós fazemos um trabalho voltado para o comerciário, eu estou me beneficiando também. Então é esse trabalho que a gente quer fazer. E eu quero até para finalizar aqui agradecer a você, agradecer aos ouvintes, a minha camarada Aline, Ricardo, a Tiago aqui também, que é seu companheiro aqui de dia a dia. Agradecer a todos e me apropriar até de uma frase de Karl Marx, que é no final do livro, né, o Manifesto Comunista, que ele fala: trabalhadores do mundo todo, univos. Então eu digo isso me apropriando dessa frase de Karl Marx, do grande Karl Marx, aos comerciários de Caruaru, univos.